aqui na América do Sul hoje faz muita diferença. O Renato Augusto eu acho que já não faz há um bom tempo. Muito por questão física, por dificuldade e tal. E eu até questionava que nesse ano de 2023, acho que muitas vezes as pessoas colocavam lá Renato Augusto, o melhor jogador da partida. Palmeiras e Corinthians, 2-2, 2 gols do Rony de um lado, e votavam no Renato Augusto. O Renato Augusto é muito respeitado, com razão. Concordo. Aqui, mas não é que ele é superestimado. Mas não, assim. Sim, ele tá no inconsciente, ele vem fácil. Não, assim, o Corinthians é o Renato Augusto. O Renato Augusto entrou em campo, o Corinthians já tem 1-0. Ele é um jogador raro, né? Sim. Ele é cerebral, ele é muito bom tem uma jogador. Elegância. Eu acho que ele é importante ainda. Ele é importante, mas assim, eu acho que ele já não conseguia ser tão protagonista. Sim. E especialmente com muita frequência. Por exemplo, o protagonista em um jogo contra o São Paulo, o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. 2-1. Ele resolveu aquele jogo. Mas ali é um jogo que você destaca na temporada. Né? Ele, assim, de forma consecutiva, o cara que tem que estar na seleção do campeonato. Não passou nem perto disso, entendeu? Dos principais. É que o jogo dele ficava sobrecarregado no Corinthians Muito. também, né? Então. Porque todos os times olhavam e falavam e pensavam assim, poxa, a gente não pode deixar a bola chegar no Renato Augusto, porque é a partir dali que vai sair alguma coisa boa. E tinha uma dependência ele não também, tem, né, capitão? claro, e ele não Mas tem mais essa condição física de movimentação, de procurar espaço, como os jogadores mais jovens têm. O Renato Augusto está um ano mais velho. 2023, o Renato Augusto 2024. O time do Fluminense está um ano mais velho. A gente falou tanto, até foi tema no Mundial, né? A média de idade elevada do time do Fluminense. Então, peraí, né? No Corinthians ainda podia ter um garoto ali para correr por ele, sabe? Um cara para carregar piano. Para pensar junto com ele, né? O Fluminense já é um time que... Você imagina lá, o Fluminense gosta de jogar agrupado, né? Você imagina em um momento do jogo, você ter agrupado ali Renato Augusto, Marcelo... John Kennedy e Ganso, por exemplo. O que pode sair disso? Agora vai ter que ter gente para correr. Mas eu acho que aí vai marcar lá em cima lá, fica mas correndo aí lá. A questão de criação, ele fica menos sobrecarregado. Eu acho que o Renato é um dos jogadores, ou se não, o mais cerebral que a gente tem no nosso futebol. Também acho. É o cara que mais pensa o jogo, individual e coletivamente, o que corrige posicionamento dos seus companheiros ali. Tem uma questão física. Ele não consegue entregar, ele se machuca mais do que o normal. O jogo exige muito mais dele nessa questão do que outros jogadores. Então, assim, eu acho que o Renato, quando ele estiver em campo, e aí eu acho também que ele não vem para ser titular, eu acho que ele vai entregar o que se espera dele. Quando ele estiver em campo, quando ele tiver jogadores ao lado dele, alguns caras para marcar, alguns caras para apoiá-lo na criação, eu acho que ele pode ser muito importante para o Fluminense. O De La Cruz já é uma outra questão. O De La Cruz, ele vem, mesmo com o elenco qualificado do Flamengo, é uma contratação que chega para ser titular, para colocar intensidade no time, para meio que chamar responsabilidade, para fazer o Flamengo mais forte. Então é um cara que a gente vai ver com muito... A gente espera, né? Que a gente vai ver ele com muito mais frequência do que o Renato Augusto. Mas eu acho que são jogadores diferentes, né? Que vão ter participações diferentes em cada situação, em cada elenco, mas que vão agregar bastante. Eu acho que o Renato, mesmo com a idade, ele vai conseguir. No tempo, a minutagem dele, eu acho que vai ser bem entregue pela composição de elenco do Fluminense e pela maneira como o Fluminense joga. Isso vai acontecer o mesmo com o De La Cruz. Estava escrito impacto. Eu não acho que o Renato Augusto vai causar impacto. Se o Renato Augusto jogar bem, pode jogar bem, passa a bola, entra no esquema. É o jogar bem, ele já tá aqui, já é um jogador brasileiro, todo mundo já conhece, sabe o potencial dele, as características dele e tal. Nossa, se ele estiver bem no Fluminense, acho que não vai assim, impacto. Renato Augusto chegou, mudou tudo, entendeu? Eu acho que pode causar. O De La Cruz, eu acho que pode causar impacto. Não, acho que é uma novidade para a expectativa é de causa, né? Ele chega para isso, contratado um pra cara isso. que pode fazer Você disse que acha que ele pode causar impacto. Pode. Qual seria esse impacto? O que você acha Eu que acho pode que ser? ele pode melhorar o Fluminense. Sim. O Ganso, quando chegou no Fluminense, tudo bem que ele chegou mais jovem que o Renato Augusto. Mas com inúmeras ressalvas. Mas na também. época que ele chegou no Eu não Fluminense, achei que ele jogaria o que jogou era uma no Fluminense. incógnita. Era um problema. Ele não tinha conseguido render tanto no Sevilha, na Liga Francesa. Né? Aí ele vem para o Fluminense, demora um pouco, né, para conseguir engrenar, e principalmente com o Diniz, ele explode. Porque tem um estilo de jogo que favorece. Ele é um controlador de meio campo. Sim. É um cara que tem muita criatividade, também cerebral. Então, assim, eu acho que dentro desse estilo de jogo do Fluminense, o Renato pode render ainda mais do que a gente viu no Corinthians. Mesmo com o fator físico, mesmo com o fator da idade. É um jogo mais próximo, como disse o Capita. Ele vai ter mais a bola. Vai precisar... Mais gente perto. Mais gente perto, óbvio. A parte física vão precisar fazer um trabalho especial para ele render. O Ganso, por exemplo,
ele, com o Diniz, ele se tornou um jogador muito mais competitivo Tem sem a mais bola. cerebral, Ganso ou Renato Augusto? Eu acho Olha que lá. tem debate. Eu acho que Frase destacada de Fábio Luciano Capita. sim. Renato é o jogador mais É cerebral porque do eu Brasil. falo, Não é o Ganso? não é nem só a questão da bola. Não é o cerebral só com a bola no Sim, pé. sim. O Renato, ele enxerga o jogo como um Não. todo. E ele no Corinthians fazia muito bem isso. Ele corrigia, isso que eu quero dizer, cerebral, porque ele corrigia posicionamentos de jogadores que estavam ao lado dele, traz tranquilidade. Ele, na hora, quando era possível, no momento de dificuldade do Corinthians, a bola caía no pé. Ele pedia essa bola para ele para dar um pouco mais de tranquilidade, calma para esses jogadores. Então, não é só o cerebral com a bola nos pés. Leitura Isso ele do sabe jogo muito, dele, né? ele sabe muito. O Renato, ele tem muita qualidade com a bola. Antes da bola chegar nos pés já sabe o que dele, vai fazer. ele já sabe exatamente o que Segue ele a vai TV. fazer. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas que na cabeça dele aquilo já está desenhado, isso é um fator. Então eu acho o Renato Augusto assim, um cara muito diferente. Fala. Só pra pegar carona nessa frase Com idade, lógico. do Fábio. Capita, eu acho que o Fluminense tem os 2 jogadores mais cerebrais do Brasil. Ganso. Nessa característica Será que de não tem os leitura. três? Se botar o Marcelo aí também? Porque Pode jogar de meia? Você tem o luxo na parte técnica de ter o Ganso e de ter o Renato Augusto. Você pode discutir parte física desses 2 atletas. Só que é um luxo você poder contar e revezar esses 2 caras. Então, mas é o isso que. revezar- Mas aí, Jogar os dois mas juntos é complicado. É aí que você isso, tocou num jogar os ponto que é dois juntos, acho que é o importante. Quando você revezar. usa a palavra revezar. A percepção que eu tenho é que o Renato, o Ganso, eu até acho que jogou mais, e aí eu não tô falando de talento, tô falando de quantidade, de minutagem jogou. do que eu esperava. Exatamente. Eu achei que ele ia ser mais limitado. Ele me entregou, cara. Teve sequência ali de meses que ele jogava Jogou muito, direto. o Ganso jogou muito. E bem, às vezes menos, mas jogando. A sensação que eu tenho, Bueno, Capita, Donan e Fã de Esportes, pra gente debater, é que eles vão se complementar, revezar, acho que eventualmente jogar junto, mas não acho que é o plano. Eu acho que é eventualmente, e talvez cada um tendo a sua limitação, eles entram num pacote para o Fluminense sempre ter essa figura. É como vocês veem? É difícil colocar os 2 juntos? Só para dar uma informação que você falou aí, né? Que o Ganso teve muitas partidas. O Fluminense jogou 72 partidas em 2023. O Ganso jogou 56 jogos. Eu nunca imaginei. E na ele temporada anterior ele fez 57. Então, assim, ele tá muito em campo. Pegando aqui outras temporadas, assim, só lá no São Paulo, lá atrás, que ele teve 63 jogos em 2013 e em 2014, 61 jogos. Então, assim, é um jogador que conseguiu um trabalho também da comissão técnica, a parte física, o Filé sendo muito importante lá para recuperar o jogador, condicionou ele. Porque a gente sempre falava do Ganso, o Ganso é o 10 clássico, né? Aquele jogador diferente, que acha o passe, é bonito ver, é elegante com a bola, mas ele tinha um problema sem a bola, ele não era muito intenso. Tem uma declaração do Seedorf, né? Que ele falou que ele teria dificuldade na Europa por conta disso. Mas se você for analisar no Fluminense com o Diniz, ele se tornou um jogador mais competitivo sem a bola. Ele trabalha bastante pela equipe, ele circula o campo inteiro, ele volta para ajudar na série de bola, ele melhorou. Por isso eu acho que eu tenho essa expectativa do Renato Augusto também melhorando na parte física. Mas eles se revezam, você não vê os 2 juntos. Como é que você vai jogar ali com Mais difícil. André, Ganso, Renato Augusto, Marcelo, Cano, Felipe Melo? Você vai perder, você vai sobrecarregar o Arias, você vai sobrecarregar o Keno, o André. Aí eu acho que o time vai ficar muito lento, vai ter muito controle, mas não vai ter a velocidade para você romper defesa e vai ter dificuldade no momento de parar um contra-ataque, né? Eu acho que é só circunstância de jogo, né, Capita? Eu acho que também. Eu acho Acho que pode acontecer dos 2 jogarem juntos, em algum momento da partida, uma substituição que é feita, e aí você vê. Mas eu acho que dentro de uma normalidade ali, eu acho que a tendência Mas o é grande- o capitão- uma substituição, né? Você ter qualidade em setores do campo parecidos, né? Que eles circulam em setores do campo parecidos, e você agrega muito em qualidade. né? Isso que eu acho que pode mudar. Tem vários jogadores de talento, grandes armadores, Lothar Matthaus, Gullit, que mais pro fim da carreira foram recuados para Voltam um volante, pouco. jogaram como líbero. O Ganso e o Renato Augusto até foi aproveitado em alguns jogos como um volante ali. 5. Um 5 ou o segundo volante. O time cheio de atacante ali, porque quando estava precisando. O Ganso virou um volante Ele no Fluminense. voltou, então. Então pode jogar um deles, porque eles dois têm passe muito bom. Muito. Então a saída de bola ali, o Diniz, o técnico do Brasil que melhor trabalha isso, mais acredita nisso. Quando ele treinava o Igor Gomes, ele botava o Igor Gomes lá atrás para sair jogando da pequena área. Por que ele não pode fazer isso com o Ganso, por exemplo? Se o Ganso já tem um problema que o Muricy falava, que ele pisa pouco na área, não finaliza tanto, o Renato Augusto é um cara que precisa deixar mais próximo da área. O Renato Augusto bate bem de média distância, faz gol e tal.
recua o Ganso. O Ganso já tá jogando mais tá, recuado, então, né? Ele faz o Ganso ali, um segundo volante ali e libera o Renato Augusto. Mas você acha que dá pra jogar junto? Dá. Mas não como eventual para aquela parte final. Não, dá pra começar. Dá pra começar. Especialmente, vamos lá, ó, as fases iniciais de Copa do Brasil, campeonato estadual, dá pra fazer essa experiência tranquilo. E o Diniz é um cara que tem coragem, Mas audácia. eu acho que não faz parte do plano do time ideal do Fluminense, jogar com os dois juntos. Acho que é o plano ideal. Porque vai assim, ficar você pesado olhar na parte física. com mais frequência. Difícil você imaginar que a gente vai olhar no final do ano, por exemplo, e ver que o Ganso e o Renato jogaram juntos a maioria dos jogos, por exemplo. Eu acho que eventualmente pode acontecer. Eu vou te fazer uma pergunta, Capeta, que eu acho que muito torcedor faz, e jornalistas às vezes entram nessa, eu não estou falando que entram errado ou não, mas quando a gente olha caras do tamanho dos dois nessa condição de eventualmente revezar, a pessoal costuma, especialmente torcida, mas até debate na imprensa de uma hora pode dar problema e tal, você tem dois cachorros grandes para não usar o tempo inteiro, ou você acha que justamente por eles entenderem, são dois caras experientes, que sabem das limitações físicas que eles têm, que eles até vão olhar para o outro como um respiro de que maravilha, eu vou poder jogar menos e melhor tendo justamente um par nesse, ou não? Você acha que alguém pode ficar bicudo? Por exemplo, a questão do Renato Augusto, por exemplo, a gente sabe que ele não tem condições, vamos colocar assim, de jogar uma sequência de jogos muito grande, assim, um quarto e domingo. Né? Isso é história, né? Você puxar ali e ver no Corinthians, por exemplo, o que acontecia. Ele tinha uma sequência de jogos e ou ele se machucava ou ele ficava um tempo de recuperação muito maior do que o normal. Assim. Então, eu acho que essa contratação do Renato, eu acho que né, na hora da conversa ali, da contratação, e até nos argumentos que o Renato usa, eu acho que se baseia muito nisso, assim. Que ele pode entregar, que ele tem qualidade para agregar esse elenco do Fluminense, mas não em numa intensidade de jogos que ele nunca teve, ou que recentemente ele não teve. Então, eu acho que parte de uma conversa assim mesmo, de você ter qualidade, né, tipo Renato Augusto e Ganso, de você ter um entendimento que ali vai existir, segura um pouquinho, descansa um, e aí você mantém essa qualidade de passe, de saída de bola, de experiência em campo, mas eu acho que o Renato, eu acho que nem ele espera isso. Assim, a gente viu o Ganso, pode ser que aconteça, e a gente vem aqui e fale o contrário. Mas, por exemplo, talvez o Ganso a gente não esperasse que acontecesse isso. Você olhar para um ano e ver 50 e poucos jogos. Mas aconteceu, o Ganso não tem tantos problemas físicos como o Renato, enfim, tem uma outra idade, o sistema de jogo ajuda também. O Renato não, o Renato ele carrega, ele é cerebral, inteligente, importante, mas ele carrega uma questão física que ela é importante para ele, então E quase crônica, crônica, né? Estamos exatamente falando isso. até no começo. Mas eu acho que ele foi pro time perfeito. Eu também não. É isso. Pelo estilo de jogo, pelo técnico que tem. E assim, por que eu falei que ele pode causar um impacto? Por exemplo, ele tem potencial para colocar o Ganso no banco, por exemplo. Nessa disputa de revezar, aí já seria causar um impacto com a qualidade que ele tem. Ele pode melhorar o time do Fluminense. O Ganso é muito importante para o funcionamento da equipe, mas o Renato também, com o Diniz, eu acho que ele pode ser uma peça crucial para o Fluminense seguir funcionando. Vamos ouvir o recado da galera, De La Cruz, Renato Augusto, outros assuntos. WhatsApp 11 961 959108 na tela. Vamos falar do Flamengo agora, hein? E o Santos, hein? Praticamente é jogador do Fortaleza. Ele foi comprado pelo Flamengo por 15 milhões. E o Flamengo vendeu por 5 milhões. Demora que é mais, hein? É isso aí, galera. Agora vamos ver com o Paê. O que o Paê acha disso tudo aí? E do Vasco da Gama. Fala, Paê! Eu acho o meu Vascão da Gama o máximo, acho isso aí tudo uma palhaçada. Gabigol não foi pro Corinthians, a CBF nem se fala. Mas o que você acha do Flamengo nessa aí? O Flamengo virou uma doença atrás desse Léo Ortiz. O Flamengo tem zagueiro bom lá na base lá, e o Flamengo tá igual um doido querendo contratar ele. O que você acha de Léo Ortiz? É um bom jogador? Léo Ortiz é um bom jogador, mas tá sendo uma novela. Felizmente é uma novela. Solta aí. Ô, Paê, o que você espera do Vasco pra 2024? Fala aí, Paê, pra isso aí. A contratação tá chegando, eu quero meu Vascão lá em cima, vão lutar por alguma coisa, então eu quero ver resultado. Jogadores. Salta. Então fala aí, fala aí, dá uma boa tarde pra eles em francês, o pessoal do F90. Fala pra eles aí, Paê. Ô, bonjour. É isso aí, galera. Um abraço pra vocês. É o Gerson e Paê aqui de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. Fui, valeu! Boa tarde, galera do F90. Meu nome é Alan, sou aqui de Americana, palmeirense. Eu gostaria de saber, será que essa confiança do presidente do Corinthians de que acabou a farra nossa e do Flamengo, será que ela vai durar até tomar uma pancada no primeiro clássico? O que será que vira isso, hein?
Rapaz, sobre esse assunto aí da escolha do técnico da seleção brasileira, é muita brincadeira que tem aqui no Brasil, né? Você pegaria, pode ser o melhor aluno recém-formado em administração, você pegaria esse melhor aluno recém-formado com diploma na mão e botaria ele para ser lá o presidente, o principal lá numa empresa grande como a Apple, Microsoft. Você pegaria, falando em Microsoft, você pegaria um gênio da computação recém-formado, ele ia ser o diretor de computação da Microsoft? Claro que não. Você vai dar um cargo, é claro, porque é uma pessoa especial, que tem inteligência, que você vê que tem o futuro, mas ele não vai chegar de cara assumindo uma posição como essa. Se eu fosse Felipe Luiz, inclusive, eu nem aceitaria, porque isso é prejudicial para a carreira dele, assim como foi para o Dunga, por exemplo. O Dunga chegou de cara sendo o técnico da seleção brasileira, não sei se passou por algum time na categoria de base e tudo mais, eu sei que nunca dirigiu um grande time, chegou de cara na seleção brasileira e se queimou completamente. Até hoje ele não consegue cargo em nenhum time sequer. Então, Felipe Luiz, fica a dica para você, sai dessa que é furada. Valeu, gente! Valeu, aí funciona como uma boa... Obrigado, galera, continue mandando seus vídeos que a gente vai apresentar mais aqui no Futebol 90, mas... esse último Fã de Esportes deu a deixa do nosso próximo assunto, que é essa história da CBF, essa, entre aspas, revolução, continua esse emaranhado aí da CBF, volta o Edinaldo Rodrigues, volta com esse nome aqui central, o Dorival Júnior como opção para ser técnico, aí a torcida do São Paulo já fica, ai meu Deus, sai pra lá. E o Felipe Luiz, no caso, numa figura mais de comissão técnica, coordenadora e tudo mais. Mas antes de falar qualquer coisa, a gente pode falar da seleção, que não está numa boa fase, que a CBF é uma instituição que tem inúmeros problemas e isso há anos. Mas a gente falar de fora, e eu vou jogar